Milionário viúvo fingiu desmaiar para testar sua noiva com os trigêmeos, até que a garçonete fez algo que mudou tudo. A sala principal da mansão Montenegro parecia um cartão postal daqueles de revista de decoração. Pé direito alto, lustres de cristal que davam a impressão de pingar luz, sofás italianos que ninguém sentava de verdade porque eram mais obra de arte do que móvel. O mármore do chão refletia tudo com uma frieza que gelava até a alma. Era bonito, claro, mas era daquele tipo de beleza que não aquece ninguém. Luana Ribeiro estava ali, parada no meio daquele luxo todo, tremendo que nem vara verde. Nos braços, 3 bebês choravam ao mesmo tempo. Clara, Beatriz e Sofia, as trigêmeas de 6 meses, enroladinhas em macacões macios, cor-de-rosa e amarelo, com aquelas bochechas vermelhas de tanto berrar. Ela tentava acalmar as 3 de uma vez só, balançando o corpo devagar, encostando o rosto na testinha quente de uma, depois de outra, sussurrando baixinho as cantigas que a mãe cantava quando ela era pequena. Calma, calma, tia tá aqui, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Do outro lado da sala, a noiva do dono da casa, Patrícia Alencar, estava de pé, toda produzida, cabelo loiro escorrido que parecia ter acabado de sair do salão, vestido vermelho justo que marcava cada curva, salto fino que batia no chão como toque de tambor. O batom dela era tão vivo, tão vermelho, que quando ela abriu a boca para gritar, Luana sentiu como se a cor fosse pular da boca e arranhar a pele. Você está roubando minhas filhas. A voz de Patrícia cortou o ar igual faca afiada. Você quer se aproveitar da situação? Eu sei muito bem o que mulheres como você fazem. Luana arregalou os olhos. O coração dela disparou. Não, dona Patrícia, eu só. Elas estavam chorando e eu... E você achou que tinha o direito de pegar no colo? Patrícia deu 2 passos na direção dela, o dedo apontado como se fosse uma arma. Você é empregada. Empregada não toca em criança sem autorização. As trigêmeas choravam mais alto ainda. Sofia, a menor, estava com a mãozinha gelada, os dedinhos meio arroxeados. Luana percebeu na hora. Aquilo não era choro de manha, era choro de desconforto, talvez até de dor. Ela apertou a bebê mais perto do peito, tentando esquentar aquela mãozinha com o próprio corpo. Dona Patrícia, por favor, a Sofia está com a mão gelada. Eu acho que... Você não acha nada. Patrícia praticamente cuspiu as palavras. Você não é médica. Você não é nada. Você é uma garçonete que a gente teve pena e deu emprego. Foi aí que Luana sentiu, aquela coisa que todo pobre conhece. Aquela sensação de que não importa o que você faça, sempre vai estar errado, sempre vai ser culpado de alguma coisa, sempre vai ser menos. Ela engoliu o nó na garganta e abaixou a cabeça. Mas não soltou as bebês, e foi nesse momento que o impossível aconteceu. Augusto Montenegro, o dono de tudo aquilo, 50 anos, terno escuro impecável, cabelo grisalho penteado para trás, porte de quem manda em empresa e em gente, cambaleou para frente. A mão dele subiu até o peito, os olhos piscaram rápido e de repente ele caiu. Assim, de uma hora para outra, o corpo dele desabou no chão igual saco de peso. Bateu de lado no mármore com um baque surdo que ecoou pela sala inteira, a cabeça rolou para o lado, os olhos ficaram semicerrados, a boca entreaberta. A respiração dele era curta, fraca, quase imperceptível. Luana ficou congelada. Seu Augusto, ela gritou instintivamente. As trigêmeas berraram mais alto ainda, como se sentissem que alguma coisa tinha desandado de vez. Clara começou a tossir de tanto chorar. Beatriz ficou roxa. Sofia tremia nos braços de Luana. E Patrícia não correu. Ela ficou ali, parada, olhando para o corpo do noivo caído no chão. Só que antes de fazer qualquer coisa, antes de gritar, antes de pedir ajuda, antes de se ajoelhar do lado dele, ela fez uma coisa estranha, olhou para cima, para as câmeras de segurança, alisou o cabelo,
ajeitou o vestido, e só então, só depois de checar a própria aparência, ela soltou um grito histérico. Augusto! Meu Deus, Augusto! O que você fez com ele? Luana piscou confusa. Eu não fiz nada. Eu só... Foi você. Patrícia apontou o dedo de novo, agora com mais força, mais teatral. Você o estressou. Você deixou ele nervoso com essa mania de querer aparecer, de querer chamar a atenção. Você quase matou meu noivo, mas eu não. Cala a boca. Luana sentiu as pernas fraquejarem. As bebês pesavam tanto nos braços que ela achou que ia cair junto com Augusto. Mas não podia. Não podia largar as meninas. Não podia deixar elas caírem. Patrícia tirou o celular da bolsa de grife e discou algum número. A voz toda trêmula, toda dramática. Alô, preciso de uma ambulância. Meu noivo desmaiou. Acho que foi um infarto. Venham rápido. Enquanto Patrícia falava ao telefone, Luana olhou para o corpo de Augusto. Ele estava imóvel demais, quieto demais, mas alguma coisa não batia. Os olhos dele, mesmo semicerrados, pareciam alertas. Ela não tinha certeza. Talvez fosse impressão, talvez fosse só o desespero da situação. Mas então, enquanto ajeitava Sofia no colo, Luana sentiu algo estranho embaixo do tecido do macacão. Algo pequeno, de plástico. Ela passou a mão devagar e encontrou uma pulseirinha. Daquelas de maternidade, de hospital, sabe, branquinha, com letrinhas miúdas escritas à mão. Ela virou a pulseira de leve. Sem chamar atenção, lia-se Hospital Santa Helena. O coração dela disparou de novo. Porque uma bebê de 6 meses ainda tinha uma pulseira de maternidade escondida debaixo da roupa? E por que escondida? Antes que ela pudesse pensar mais, Patrícia desligou o telefone e voltou a atenção toda para Luana. Os olhos dela eram 2 lasers. Você vai pagar por isso, ela disse a voz baixa, perigosa. Você vai pagar caro. Luana quis responder, quis gritar que não tinha feito nada de errado, que só queria proteger as bebês, que só queria ajudar, mas a voz dela não saiu. Porque Luana sabia, bem no fundo, que quando você é pobre e está dentro de uma mansão de rico, não importa o que você fale, a culpa sempre vai ser sua. A ambulância chegou em menos de 10 minutos. Sirenes berrando, paramédicos correndo, maca sendo aberta na sala de mármore frio. Augusto foi colocado com cuidado. Soro na veia, máscara de oxigênio no rosto. Patrícia seguiu ao lado, de mãos dadas com ele, chorando lágrimas que pareciam perfeitas demais para serem de verdade. Antes de sair, ela olhou para trás e cravou os olhos em Luana. Você não encosta mais nelas, ouviu? Nunca mais. E Luana ficou ali, sozinha, na sala enorme, segurando 3 bebês que não paravam de chorar, com uma pulseira de hospital escondida na mão e uma certeza crescendo no peito. Alguma coisa estava muito errada naquela mansão. Os dias que se seguiram ao desmaio de Augusto foram como andar em campo minado. Luana acordava de manhã com um aperto no peito. Aquela sensação de que a qualquer momento o chão podia se abrir debaixo dos pés dela. Augusto tinha voltado do hospital no dia seguinte. Os médicos disseram que foi só um episódio de estresse. Nada grave, mas que ele precisava de repouso absoluto. Desde então, ele ficava trancado no quarto, quase não saía, não falava com ninguém, parecia um fantasma dentro da própria casa. E Patrícia tinha assumido o controle de tudo. Foi na segunda-feira que as coisas começaram a desandar de verdade. Luana estava na cozinha, lavando a mamadeira das trigêmeas, aquelas de vidro caras que tinham que ser esterilizadas direito, quando Patrícia entrou feito furacão, os saltos batendo no chão de porcelanato, o perfume forte tomando conta do ar. Cadê a mamadeira que eu preparei de manhã? Ela perguntou a voz afiada. Luana olhou para ela, confusa. Eu não vi nenhuma mamadeira pronta, dona Patrícia. A senhora não deixou nada anotado. Então eu fiz 3 novas agora há pouco e... Mentira! Patrícia cruzou os braços.
Eu deixei uma mamadeira pronta na geladeira, com leite especial importado que custa uma fortuna, e agora sumiu. Luana sentiu o estômago revirar. Eu juro que não vi Dona Patrícia. Quando eu cheguei de manhã, a geladeira estava vazia. Pode perguntar para Dona Conceição. Ela estava comigo quando... Dona Conceição não viu nada. Mas Patrícia deu um sorriso de canto de boca, daqueles que não chegam nos olhos. E sabe onde eu achei a mamadeira? Luana ficou em silêncio. No lixo. Patrícia apontou para o cesto de lixo no canto da cozinha. Vazia, jogada fora, como se não valesse nada. Tá, mas eu não. Você desperdiçou o leite importado que eu comprei para as minhas filhas. Patrícia se aproximou, a voz baixa, venenosa. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que pode fazer o que quer aqui dentro? Luana apertou os olhos, tentando não chorar. Não ia dar esse gostinho para ela. Eu não fiz isso, Dona Patrícia. Alguém deve ter jogado fora por engano. Ou não tem engano nenhum. Patrícia deu meia volta. Você vai pagar o leite, vai sair do seu salário. E saiu, deixando um rastro de perfume e veneno. Luana ficou parada ali, as mãos tremendo em cima da pia. Ela sabia que não tinha jogado mamadeira nenhuma fora. Ela mal tinha visto uma madeira pronta pela manhã. Aquilo tinha sido armação, plantado, inventado. Mas quem ia acreditar nela? Foi na quarta-feira que o segundo golpe veio. Luana estava organizando o quarto das trigêmeas, trocando lençol de berço, dobrando roupinha, arrumando as fraldas no trocador, quando Patrícia apareceu de novo, dessa vez com Dona Conceição a reboque, a governanta, uma senhora de 60 anos de cabelos grisalhos presos num coque apertado. Tinha o rosto fechado, os olhos no chão. Luana, pode abrir seu avental, por favor. Patrícia disse, o tom educado demais, falso demais. Luana franziu a testa. Meu avental? Sim, abra. Com o coração acelerado, Luana desamarrou o avental bege que usava por cima do uniforme. Abriu os 2 bolsos da frente e congelou. Dentro de um dos bolsos, tinha um frasquinho de remédio. O remédio das trigêmeas. O que é isso? Luana puxou o frasco incrédula. Eu não coloquei isso aqui. Eu nunca... É o frasco que sumiu ontem do armário de remédios. Patrícia cruzou os braços. Aquela mesma expressão de quem já sabia de tudo. Eu revirei a casa inteira procurando. E olha só onde estava. Mas eu não peguei. Luana sentiu a voz subir, o desespero tomando conta. Alguém colocou isso no meu bolso. Eu juro, eu... Dona Conceição, a senhora pode confirmar que esse frasco sumiu ontem? Patrícia se virou para a governanta. Dona Conceição fechou os olhos, como se tivesse dor de cabeça. Respirou fundo e assentiu, devagar. Sim, o frasco sumiu ontem de tarde. Dona Conceição, por favor... Luana implorou. A senhora sabe que eu não faria isso. A senhora sabe que eu cuido dessas meninas como se fossem minhas. A governanta finalmente olhou para ela, e nos olhos dela, Luana viu algo que doeu mais que qualquer acusação. Medo. Dona Conceição tinha medo de perder o emprego, medo de contrariar Patrícia, medo de ficar do lado errado. Eu não sei o que pensar, menina. Dona Conceição murmurou. Só sei que o remédio estava lá e agora está com você. Luana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Mas segurou. Não ia chorar, não ali. Patrícia deu um suspiro teatral. Eu vou relevar dessa vez, Luana, porque eu sei que você é nova, que vem de família humilde, que talvez não entenda bem como as coisas funcionam aqui. Ela fez uma pausa. Mas se acontecer de novo... Eu vou ter que tomar providências mais sérias, entendeu? Luana apertou os punhos. Sim, senhora. Ótimo. Agora volta para o seu trabalho. Quando as duas saíram, Luana se sentou na cadeira de balanço do quarto das trigêmeas e deixou as lágrimas caírem. Silenciosas, ela olhou para os 3 bercinhos, onde Clara, Beatriz e Sofia dormiam tranquilas, alheias a tudo.
Que tipo de mãe deixava aquelas bebezinhas aos cuidados de empregados o dia inteiro? Que tipo de mãe nunca pegava no colo, nunca cantava, nunca ficava ali, só olhando elas dormirem? Luana lembrou da própria infância, da mãe costurando até tarde, cansada, mas sempre dando um beijo de boa noite, do pai que foi embora cedo, mas que pelo menos nos poucos anos que ficou, carregava ela nos ombros e fazia ela rir. Ela não tinha luxo, não tinha mansão, não tinha nada, mas tinha tido amor, e aquelas meninas não tinham nada, além de berço caro e silêncio. Foi na sexta-feira que os rumores começaram. Luana percebeu nos olhares, no jeito como o segurança virava o rosto quando ela passava, no jeito como a cozinheira, Dona Marlene, parou de puxar conversa, no jeito como o jardineiro, seu Bento, murmurou: "Cuidado, menina", quando cruzou com ela no corredor. E foi Dona Conceição, numa tarde, quem confirmou o pior. "Tá rolando boato, Luana", a governanta sussurrou, olhando para os lados antes de falar. "Patrícia tá dizendo que você tem interesse no seu Augusto, que você tá tentando chamar a atenção dele, se aproveitar da situação dele fragilizado." Luana sentiu o mundo girar. "O quê? Mas isso é absurdo. Eu mal vejo o seu Augusto, eu só cuido das meninas, eu sei, menina, eu sei." Dona Conceição segurou no braço dela. "Mas ela está espalhando isso para os outros empregados, dizendo que você é perigosa, que tem interesse em herança, que quer se meter onde não é chamada." "Mas por quê?" Luana sentiu a voz quebrar. "Por que ela está fazendo isso comigo? Eu só quero trabalhar, eu só quero cuidar das meninas." Dona Conceição olhou para ela com pena. "Porque você toca nelas, menina. Porque você pega no colo. Porque elas param de chorar quando você chega perto." A governanta baixou a voz ainda mais. "E Patrícia não gosta disso. Não gosta que alguém seja melhor mãe do que ela." O nó na garganta de Luana ficou tão grande que ela mal conseguiu respirar. Foi no domingo que a bomba estourou. Luana estava no quarto das trigêmeas, trocando a fralda de Sofia, quando Patrícia entrou sem bater, o rosto vermelho de raiva. "Você tá demitida?" Luana virou, em choque. "O quê? Demitida? Pega suas coisas e sai." "Hoje mesmo." Mas por quê? O que eu fiz?" Patrícia deu 2 passos para frente, os olhos brilhando de ódio puro. "Você tentou sequestrar minhas filhas no dia do desmaio do Augusto. Você pegou elas sem autorização. Você queria fugir com elas, e eu tenho testemunhas." "Isso não é verdade." Luana gritou sem se importar mais. "Eu protegi elas. Eu só queria proteger. Você tem 1 hora para sair." Patrícia deu meia volta. "E se não sair por bem, eu chamo a polícia." A porta bateu e Luana ficou ali, sozinha, segurando Sofia no colo, sentindo o mundo desabar pela segunda vez em 1 semana. Luana não saiu, não naquela hora, pelo menos. Ela colocou Sofia de volta no berço, limpou as lágrimas com as costas da mão e ficou ali, parada, respirando fundo. O coração batia tão forte que doía. Mas no meio daquela dor toda, uma coisa começou a ficar clara. Se ela fosse embora agora, sem lutar, sem tentar entender o que estava acontecendo de verdade, aquelas 3 meninas iam ficar completamente à mercê de uma mulher que não ligava para elas. E isso Luana não conseguia aceitar. Ela esperou até o final da tarde, quando Patrícia saiu para um compromisso qualquer. Sempre tinha compromisso, sempre tinha foto para postar, sempre tinha gente para impressionar. Assim que o carro dela sumiu pelo portão da mansão, Luana desceu para o depósito onde ficava o quartinho de Dona Conceição. Bateu na porta devagar. "Dona Conceição, é a Luana. A senhora pode conversar comigo, por favor." Demorou uns segundos, mas a porta se abriu. Dona Conceição apareceu com o rosto cansado, os olhos vermelhos como se tivesse chorado ou como se não tivesse dormido direito há dias. "Menina, você ainda está aqui?" Ela sussurrou preocupada. "Patrícia disse que você ia embora hoje." "Eu sei." Luana entrou no quartinho e fechou a porta. "Mas eu não vou sair antes de entender o que está acontecendo."
Dona Conceição, por favor, me conta. A senhora sabe de alguma coisa. Eu sei que sabe. A governanta suspirou fundo, sentou na beirada da cama e passou a mão no rosto. Luana, eu tenho 60 anos. Eu trabalho nessa casa há 20. Eu preciso desse emprego. Eu não posso. Eu também preciso. Luana se ajoelhou na frente dela. Eu mando dinheiro para minha avó. Eu pago o remédio dela. Eu não tenho mais ninguém. Mas não é só por mim, Dona Conceição. É pelas meninas. A senhora viu como a Patrícia trata elas. A senhora viu? Dona Conceição fechou os olhos e quando abriu de novo, tinha uma tristeza tão profunda que Luana sentiu um frio na espinha. Eu vi, sim. A voz dela saiu baixa, carregada. Desde que Dona Helena morreu, essa casa virou outra coisa. Dona Helena era mãe de verdade. Ela acordava de madrugada, dava mamadeira, cantava, ficava horas no quarto das meninas. Ela amava aquelas bebês mais que tudo no mundo. Luana engoliu seco e a Patrícia? Patrícia chegou 3 meses depois do enterro. Dona Conceição balançou a cabeça. Disse que era amiga de faculdade de Dona Helena, que queria ajudar, que o seu Augusto não podia cuidar de 3 bebês sozinho. No começo, ela até parecia gente boa, mas aí ela começou a mudar tudo. Mudar como? Dona Conceição levantou, foi até uma gaveta velha de madeira e tirou um caderninho de anotações. Folheou devagar, como se estivesse juntando coragem para falar. Ela mandou trocar as babás. Demitiu a enfermeira antiga, que era de confiança de Dona Helena. Disse que precisava de gente nova, gente moderna. Depois mandou tirar as câmeras do corredor do berçário. Disse que era por privacidade, que ninguém ia vigiar as meninas dormindo. Luana sentiu o coração acelerar. Mas por que ela ia querer tirar as câmeras? Para ninguém ver o que ela faz quando está sozinha com elas? Dona Conceição olhou para Luana, os olhos cheios de medo e culpa. Eu já ouvi, menina, de madrugada, quando acho que ninguém está acordado, eu ouço ela falando com as meninas. Não é carinho, é frieza, é desprezo. Ela fala como se elas fossem um peso, como se fossem um problema que ela tem que aguentar. Luana sentiu a raiva subir pelo peito. E o seu Augusto, ele não percebe. Seu Augusto tá apagado. Dona Conceição suspirou. Desde que Dona Helena morreu, ele ficou diferente. Não fala mais com as filhas, não pega no colo. É como se ele tivesse medo de amar elas e perder de novo, sabe? Então ele deixa tudo na mão de Patrícia, e ela sabe disso, ela usa isso. Luana levantou, começou a andar de um lado para o outro no quartinho apertado. A cabeça dela fervia. Dona Conceição, eu encontrei uma coisa. Ela parou, encarou a governanta. No dia do desmaio, quando eu peguei a Sofia no colo, eu achei uma pulseirinha de hospital escondida debaixo da roupa dela, do Hospital Santa Helena. Porque uma bebê de 6 meses ainda ia ter uma pulseira de maternidade. Dona Conceição arregalou os olhos. Você achou onde? Escondida embaixo do macacão, presa com fita adesiva, a governanta ficou pálida. Menina, isso não faz sentido. As meninas nasceram no Hospital São Luís. Eu lembro, porque seu Augusto pagou o melhor quarto, a melhor equipe. Santa Helena é outro hospital, é público. Luana sentiu um arrepio subir pela coluna. Então, por que teria uma pulseira de outro hospital escondida numa das bebês? Nenhuma das duas tinha resposta. Foi nessa hora que Luana tomou uma decisão. Se Patrícia estava escondendo alguma coisa, se tinha alguma coisa errada acontecendo naquela casa, ela ia descobrir, nem que fosse a última coisa que ela fizesse antes de ser mandada embora. Dona Conceição, a senhora confia em mim. A governanta hesitou, mas depois assentiu devagar. Eu confio, menina. Você é a única pessoa nessa casa que trata aquelas crianças com carinho de verdade. Então me ajuda, só um pouquinho. Me deixa tentar descobrir o que a Patrícia está escondendo. Dona Conceição respirou fundo. O que você quer que eu faça?
Me arranja um jeito de eu ficar perto do quarto das meninas de madrugada, sem ninguém ver. A noite caiu sobre a mansão Montenegro como um manto pesado. Luana fingiu que ia embora. Arrumou a mochila, disse até logo para os outros empregados. Passou pelo portão, mas deu a volta, entrou de novo pelos fundos, pela porta da lavanderia que Dona Conceição deixou destrancada e subiu escondida para o segundo andar. Ficou num quartinho de despejo, no corredor ao lado do berçário, e esperou por volta de meia-noite. Ouviu passos, saltos batendo no chão. Patrícia, Luana pegou o celular, colocou no modo silencioso, abriu o aplicativo de gravação e deixou ele ligado, escondido dentro de um carrinho de brinquedos que ficava parado no corredor. Bem ao lado da porta do berçário, Patrícia entrou no quarto das trigêmeas e começou a falar. A voz dela não tinha mais aquela doçura falsa, aquele jeitinho de moça educada. Era fria, cortante, real. Para de chorar. A voz dela veio abafada, mas dava para ouvir. Para de chorar agora. Eu tô cansada. Eu tô de saco cheio de vocês três. Luana apertou os punhos, a raiva fervendo. Vocês acham que eu queria isso? Acham que eu queria ficar presa aqui, fingindo que sou mãe? Patrícia deu uma risada sem graça. Eu só preciso que vocês sobrevivam tempo suficiente para eu casar com ele e garantir minha parte. Depois, babá que cuide. O choro de uma das bebês ficou mais alto. Se você chorar de novo, eu te deixo sem colo até cansar. A voz de Patrícia soou ameaçadora. Entendeu? Luana teve que morder o lábio para não gritar. Depois de uns 15 minutos, Patrícia saiu do quarto e foi embora. Luana esperou mais meia hora, pegou o celular de volta e voltou para o quartinho de despejo, colocou o fone de ouvido e escutou a gravação. Estava tudo ali, tudo. Na manhã seguinte, Luana acordou decidida antes de procurar qualquer coisa. Ela precisava de mais provas, precisava entender aquela história da pulseira de hospital. Foi até o escritório de Augusto, sabendo que ele estava no quarto, de repouso. A porta estava destrancada. Ela entrou com o coração na boca, procurando rápido, revirando gavetas sem fazer barulho, e encontrou no fundo de uma gaveta, embaixo de papéis velhos, tinha um envelope com o selo do Hospital Santa Helena e dentro uma cópia de prontuário médico, o nome no topo, Patrícia Alencar, e uma observação escrita à mão, em letra de médico, revisar a autenticidade do exame de fertilidade apresentado pela paciente. Luana leu aquilo 3 vezes, tentando processar. Exame de fertilidade, autenticidade questionada. Aquilo não era só maldade, não era só uma mulher má tratando crianças mal. Era fraude. Luana mal teve tempo de processar o que tinha descoberto. Ela dobrou o papel do prontuário, guardou dentro da mochila, junto com o celular onde estava a gravação, e saiu do escritório o mais rápido que pôde. O coração batia tão forte que ela achava que ia estourar. O fraude. Patrícia tinha fraudado exames. Mas para quê? Para fingir que era mãe biológica das trigêmeas? Para garantir direito sobre a herança? Nada daquilo fazia sentido ainda. Mas Luana sabia que tinha ouro nas mãos, provas reais, concretas. Agora ela só precisava descobrir o que fazer com elas. Foi quando virou o corredor que deu de cara com ele. Osvaldo, o segurança da mansão, um homem grande, de uns 40 anos, braços grossos, cara de poucos amigos. Ele estava parado bem na frente dela, os braços cruzados, bloqueando a passagem. Onde você estava? A voz dele saiu grossa. Luana engoliu seco. Eu só fui pegar uma coisa que esqueci ontem. Patrícia disse que você foi demitida. Disse que você não pode mais entrar aqui. Eu sei, eu só... Mostra a mochila. O sangue de Luana gelou. O quê? Mostra a mochila. Osvaldo deu um passo para frente. Agora, Luana apertou a alça da mochila contra o peito. Se ele visse o prontuário, se ele pegasse o celular com a gravação, tudo estava perdido. Tudo.
Osvaldo, por favor, eu não peguei nada que não é meu. Eugene mostra. Ah, mochila. Ele estendeu a mão. Foi quando outra voz cortou o corredor. O que está acontecendo aqui, Patrícia? Ela apareceu do nada, vestida com um conjunto bege de alfaiataria, cabelo preso num rabo de cavalo impecável, maquiagem leve, mas perfeita. Parecia uma executiva saindo para reunião importante, mas os olhos dela, quando pousaram em Luana, eram de predador. Osvaldo encontrou ela saindo do escritório do seu Augusto. O segurança respondeu: eu estava pedindo para ela abrir a mochila. Patrícia sorriu, aquele sorriso gelado, perigoso. Ah, é. E você estava fazendo o que no escritório, Luana? Eu só fui pegar meu documento que tinha ficado... Mentira. Patrícia cortou, a voz afiada. Você não tem documento nenhum lá. Você estava fuçando. Procurando o quê? Dinheiro, joia? Não, eu não estava procurando nada. Osvaldo, pega a mochila dela. Luana deu um passo para trás, mas o segurança foi mais rápido. Ele arrancou a mochila da mão dela com um puxão seco. Luana tentou segurar, mas era inútil. Ele era forte demais. Não, por favor, não. Osvaldo abriu a mochila na frente de Patrícia. Começou a tirar as coisas. Uma carteira velha, um caderninho de anotações, uma caneta, um pente. E então ele tirou o celular e o papel dobrado. Patrícia pegou o papel, abriu devagar, leu, e o rosto dela não mudou nem um músculo. Ela apenas dobrou o papel de volta e colocou no bolso do blazer. Onde você conseguiu isso? Luana estava tremendo. Eu achei. Estava jogado no chão. No chão? Patrícia repetiu, com desprezo. Você acha que eu sou idiota? Luana não respondeu. Patrícia olhou para o celular na mão de Osvaldo. Esse celular estava gravando alguma coisa. Osvaldo mexeu no aparelho, abriu o aplicativo de gravação, tocou o play. A voz de Patrícia saiu do alto-falante, fria e clara. Para de chorar, eu tô cansada. Eu tô de saco cheio de vocês três. O silêncio que caiu no corredor foi ensurdecedor. Osvaldo olhou para Patrícia. Patrícia olhou para Luana. E nos olhos dela, Luana viu algo que fez o sangue gelar. Ódio puro. Deleta! Patrícia disse para o segurança. Não! Luana gritou. Não pode! Isso é prova. Prova de que ela maltrata as meninas. Osvaldo hesitou por um segundo. Só um segundo. Ele pareceu em dúvida. Foi quando Patrícia tirou a carteira do bolso e puxou 5 notas de R$100. Colocou na mão dele. Deleta! Ela repetiu, a voz baixa. E esquece que isso aconteceu. Osvaldo olhou para o dinheiro, olhou para Luana e escolheu. Ele deletou a gravação. Luana sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser. Ela tinha perdido a única prova que tinha. Agora sai daqui! Patrícia apontou para a porta. E não volta nunca mais! Luana quis gritar, quis xingar, quis dizer que não ia desistir, que ia contar para todo mundo, que ia expor aquela mulher maldita para o que ela realmente era. Mas quando abriu a boca, nenhum som saiu, porque ela sabia que não adiantava, ninguém ia acreditar nela. Mas Patrícia não tinha terminado. Na verdade, não. Ela sorriu. Não vai sair ainda. Tem uma coisa que eu quero fazer antes. Luana franziu a testa confusa. O quê? Osvaldo, chama todo mundo aqui, todos os empregados. Agora, 20 minutos depois, a sala principal estava cheia. Dona Conceição, Dona Marlene, seu Bento, a faxineira, o motorista, todo mundo que trabalhava na mansão estava ali, de pé, em silêncio, olhando para Patrícia como se ela fosse rainha dando ordens. E Luana estava no meio da sala, sozinha, como ré num tribunal. Patrícia andava de um lado para o outro, teatral, as mãos para trás, a voz firme. Eu chamei vocês aqui porque preciso deixar uma coisa muito clara. Ela parou, olhou para cada um dos empregados. Essa casa tem regras, tem hierarquia, tem respeito. E quando alguém quebra essas regras, tem que haver consequências. Luana sentiu o estômago revirar. Luana Ribeiro. Patrícia apontou para ela.
foi pega hoje fuçando no escritório particular do senhor Augusto, roubando documentos confidenciais, gravando conversas privadas sem autorização, e ainda teve a audácia de mentir na minha cara. Não é verdade, Luana gritou. Eu não roubei nada. Eu só queria proteger as meninas. Proteger. Patrícia deu uma risada curta, amarga. Você queria se aproveitar, queria arranjar um jeito de chantagear essa família, de tirar dinheiro, de se infiltrar onde não é chamada. Luana olhou para os outros empregados, desesperada. Dona Conceição estava com os olhos baixos. Dona Marlene olhava para o chão. Seu Bento mexia no boné, inquieto. Ninguém ia falar nada, ninguém ia defender ela. Patrícia se aproximou de Luana, devagar, como se fosse gato acuando rato. Você sabe qual é o problema de gente como você, Luana? A voz dela era baixa, venenosa. Gente pobre, que vem do nada, que acha que porque trabalha numa casa grande já tem direito a alguma coisa. Vocês não têm noção do lugar de vocês. Ela puxou a carteira de novo, tirou algumas moedas e jogou no chão, aos pés de Luana. O som das moedas batendo no mármore ecoou pela sala toda. Pega, Patrícia disse. Já que você gosta de migalhas, Luana olhou para as moedas, olhou para Patrícia e sentiu uma raiva tão grande, tão profunda, que as mãos dela tremeram. Mas não ia se abaixar, não ia dar esse gostinho para ela. Eu não quero seu dinheiro sujo, Luana disse, a voz tremendo, mas firme. Patrícia inclinou a cabeça, fingindo pena. Que pena, porque é tudo que você vai ter daqui para frente. Ela se virou para os outros empregados. Que fique claro para todos, se alguém ajudar essa moça, se alguém falar com ela, se alguém der qualquer tipo de apoio, vai ser demitido na hora. Entendido, silêncio. Entendido. Patrícia repetiu, mais alto, um coro de sim, senhora, murmurado. Luana sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Não ia chorar ali, não na frente dela. Patrícia se aproximou mais uma vez, tão perto que Luana sentiu o perfume caro misturado com algo mais amargo. Agora some da minha vista. E se eu te vir perto dessa casa de novo, eu chamo a polícia e te faço presa por invasão de propriedade. Tá me entendendo? Luana respirou fundo, pegou a mochila vazia do chão, olhou uma última vez para os empregados. Dona Conceição tinha uma lágrima escorrendo, mas não disse nada. E saiu. Quando passou pelo portão da mansão Montenegro, Luana parou, virou para trás, olhou para a janela do segundo andar, onde ficava o quarto das trigêmeas, e jurou baixinho, só para ela mesma: eu vou voltar e eu vou salvar vocês. Mesmo que custe tudo, Luana passou 3 dias sem dormir direito. Voltou para o seu quartinho alugado na Zona Norte. Um cubículo de 6 metros quadrados com banheiro compartilhado no corredor, paredes descascadas e um colchão fino no chão. Era pouco, mas era dela. E agora, sem emprego, talvez nem isso fosse ser mais. Ela tinha guardado algum dinheiro, mas não muito, uns R$ 400 talvez, o suficiente para pagar mais 1 mês de aluguel e comprar comida básica. Depois disso ela não sabia. Mas não era isso que tirava o sono dela. Era o rosto das trigêmeas, Clara, Beatriz e Sofia. 3 bebezinhas indefesas nas mãos de uma mulher que não ligava para elas, que as tratava como moeda de troca, como degrau para chegar onde queria. Luana não conseguia tirar da cabeça a voz de Patrícia naquela gravação. Eu só preciso que vocês sobrevivam tempo suficiente para eu casar com ele. Sobrevivam como se a vida delas fosse só um prazo, um cronômetro. Foi na manhã do 4º dia que Luana tomou a decisão. Ela pegou os R$ 400, contou nota por nota e separou 200. Guardou o resto numa lata de biscoito velha embaixo da cama. Era o dinheiro da sobrevivência, os 200. Os 200 eram para a verdade. Ela tinha anotado o nome que viu no prontuário: Dedrá Márcia Figueiredo, Hospital Santa Helena. Pesquisou no celular, achou o endereço.
Era longe, Zona Leste, quase 1h30 de ônibus. Mas ela ia, nem que tivesse que ir andando. O Hospital Santa Helena era grande. Antigo, público, o tipo de lugar que vivia cheio, com gente esperando em cadeira de plástico, criança chorando, cheiro de álcool e desinfetante misturado com suor. Luana entrou e foi direto para o balcão de informações. Oi, bom dia, eu queria falar com a Dra. Márcia Figueiredo, por favor. A moça do balcão, de jaleco azul e cara de cansada, nem olhou direito para ela. Consultório particular ou plantão? Eu não sei. É sobre um exame antigo. Então é particular, mas ela não atende sem agendamento. Você tem que ligar, marcar e... Por favor. Luana colocou as 2 mãos no balcão. É urgente, muito urgente. Tem a ver com crianças em perigo. A moça finalmente levantou os olhos. Deve ter visto algo no rosto de Luana. Desespero, talvez. Verdade. Com certeza. Espera aqui. Ela pegou o telefone, discou um ramal, falou baixo, depois desligou e apontou para um corredor à esquerda. Sala 12. Ela vai te receber. Mas só por 10 minutos. Ela tem cirurgia daqui a pouco. Luana quase beijou a mão da moça. A sala 12 era pequena, organizada, com cheiro de lavanda. Tinha uma mesa de madeira, cadeiras simples, diplomas na parede e sentada atrás da mesa, uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos grisalhos, óculos de leitura na ponta do nariz, jaleco branco impecável, Dra. Márcia ergueu os olhos quando Luana entrou. Você deve ser a moça que disse que era urgente. Eu sou Luana Ribeiro. Muito obrigada por me receber, doutora. Senta e fala rápido, porque eu tenho paciente esperando. Luana sentou na beirada da cadeira, as mãos apertadas uma na outra, respirou fundo. Doutora, eu trabalhava na casa de um homem chamado Augusto Montenegro. Ele tem 3 filhas, trigêmeas, e a noiva dele, Patrícia Alencar, tá fazendo coisas erradas com elas, maltratando. E eu encontrei um prontuário do hospital aqui, com o nome dela. Dizia que tinha que revisar a autenticidade de um exame de fertilidade. Márcia tirou os óculos devagar. O rosto dela ficou sério. Como você conseguiu esse prontuário? Eu achei escondido na casa. Luana decidiu ser honesta. Eu sei que não devia ter mexido, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Aquelas meninas estão em perigo. Doutora, eu sei que estão. A médica ficou em silêncio por uns segundos longos. Depois suspirou. Eu não posso falar sobre pacientes. Você sabe disso, né? Sigilo médico. Eu sei, mas e se essas informações puderem salvar 3 crianças, Dra? Márcia se levantou, foi até a janela, ficou olhando para fora quando virou de volta. Tinha uma expressão de quem estava travando uma batalha interna. Patrícia Alencar veio aqui faz uns 8 meses. Ela começou, a voz baixa. Ela pediu um exame de fertilidade completo. Disse que queria engravidar, que o namorado dela queria filhos. Pagou particular, tudo certinho. Luana estava grudada em cada palavra. E aí o exame dela deu que ela tinha uma condição, útero bicorno, com aderências severas. É uma má formação que dificulta muito, muito mesmo. Uma gestação não impossibilita. Mas trigêmeos, naturalmente, é quase impossível. Luana sentiu o coração disparar. Então, ela não pode ser a mãe biológica das meninas. Não só isso. Dra. Márcia voltou para a mesa, pegou uma pasta velha, folheou. Uns 2 meses depois, ela voltou aqui, com outro exame de outro laboratório, dizendo que tinha engravidado. Eu olhei o papel e alguma coisa não batia. A data, o formato, a assinatura do médico. Eu liguei para o laboratório e eles disseram que nunca tinham emitido aquele exame. Era falso. Luana passou a mão no rosto tentando processar. Mas por que ela faria isso? Por que ela mentiria sobre ser mãe, dinheiro? Dora, Márcia disse. Simples. Herança, poder. Eu não sei os detalhes, mas eu sei que quando tem criança e fortuna envolvida, sempre tem interesse. Doutora,
A senhora guardou alguma prova disso? Alguma coisa que prove que o exame era falso? Dedrá. Márcia olhou para Luana por um tempo longo, depois abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta fina. Eu fiz cópia de tudo, porque eu sabia que um dia isso ia dar problema. Ela estendeu a pasta. Tá tudo aqui, o exame real, o exame falso e a confirmação do laboratório de que o papel era fraudado. Luana pegou a pasta como se fosse ouro, porque era. Doutora, muito obrigada. A senhora não tem ideia do quanto isso... Espera, Dedrá. Márcia levantou a mão. Se você for usar isso, você vai precisar de mais do que papel. Você vai precisar de testemunha, de alguém que possa confirmar tudo na frente de um juiz. Se for o caso, a senhora faria isso. A médica hesitou, mas depois assentiu. Eu faria porque eu tenho 3 netas, e se alguém fizesse com elas o que essa mulher está fazendo, eu ia querer que alguém tivesse coragem de denunciar. Luana sentiu os olhos encherem de lágrima, mas dessa vez não era de tristeza, era de esperança. Obrigada, doutora, sério, muito obrigada. Quando Luana saiu do hospital, o sol estava a pino, quente, queimando a pele. Ela abraçou a pasta contra o peito e respirou fundo. Tinha prova agora, prova de verdade. Mas ainda faltava uma coisa. Testemunha de dentro da casa, e só tinha uma pessoa que podia fazer isso. Dona Conceição. Luana pegou o ônibus de volta, desceu 3 pontos antes da mansão e esperou num café da esquina. Mandou mensagem para o celular da governanta. Ela tinha conseguido o número uma vez. Quando precisaram trocar turno, Dona Conceição, é a Luana. Preciso falar com a senhora, por favor, é sobre as meninas. Demorou uns 20 minutos, mas a resposta veio. Eu não posso, menina. Patrícia vai me demitir se descobrir. Luana digitou de novo. Rápido. Eu sei, mas se a gente não fizer nada, aquelas bebês vão sofrer pro resto da vida. A senhora quer carregar isso na consciência. Silêncio. E então, onde você tá? 1 hora depois, Dona Conceição apareceu no café. Entrou de cabeça baixa, lenço cobrindo parte do rosto, como se estivesse fazendo algo errado. Sentou na frente de Luana, as mãos tremendo. Eu não devia estar aqui. Eu sei. Luana segurou a mão dela. Mas a senhora é a única pessoa que pode ajudar. Ajudar como me contando tudo. Tudo que a senhora viu, tudo que a senhora ouviu, e quando chegar a hora, testemunhando. Dona Conceição fechou os olhos. Se eu fizer isso, eu perco tudo. 20 anos de trabalho, referência, aposentadoria. Eu sei. Luana apertou a mão dela. Mas se a gente não fizer, 3 crianças perdem a chance de ter uma vida digna. A governanta ficou em silêncio, mas então, devagar, ela assentiu. Tá bom, eu vou te ajudar. Mas você tem que prometer uma coisa. O quê? Que quando tudo isso acabar, você não abandona aquelas meninas. Elas vão precisar de alguém de verdade. Luana sentiu um nó na garganta. Eu prometo. E ali, naquele café simples da periferia, 2 mulheres sem poder nenhum começaram a planejar a queda de uma vilã perfeita. A noite do anúncio oficial do casamento foi marcada para um sábado. Patrícia organizou tudo nos mínimos detalhes. Buffet sofisticado, decoração com flores importadas, quarteto de cordas tocando música clássica na entrada, champanhe francês circulando em bandejas de prata. Convidou gente importante, empresários, juízes, jornalistas. A elite toda de São Paulo era a noite dela, a coroação. E ela nem desconfiava que seria a noite da sua queda. Luana passou a semana inteira planejando com Dona Conceição e Márcia. Elas tinham combinado tudo. A médica ia aparecer na festa como amiga de faculdade de Helena. A falecida esposa de Augusto, ninguém ia suspeitar. E Dona Conceição ia arrumar um jeito de deixar Luana entrar pela cozinha, disfarçada de ajudante do buffet. O plano era simples e arriscado, mas era a única chance. Sábado, 7 da noite, Luana vestiu uma calça preta e camisa branca. O uniforme padrão de garçonete de evento, prendeu o cabelo num coque apertado,
colocou a pasta com os documentos dentro de uma sacola de pano e pegou 2 ônibus até Alphaville. Desceu 3 quarteirões antes da mansão e caminhou devagar, o coração batendo cada vez mais forte. Quando virou a esquina e viu a mansão Montenegro toda iluminada, com carros de luxo estacionados na entrada e gente de smoking entrando, ela quase desistiu. Quase. Mas aí ela lembrou do choro das trigêmeas e continuou andando, entrou pelos fundos, pela porta da cozinha. Dona Conceição estava lá, esperando. A governanta olhou para ela com uma mistura de medo e determinação. "Tá pronta", Luana assentiu. "Tô. A doutora Márcia já chegou, tá lá na sala conversando com um pessoal. Ela vai dar o sinal quando for a hora." "E o seu Augusto?" Dona Conceição fez uma cara estranha. "Ele tá estranho hoje, mais presente, como se tivesse acordado de um sono. Tá no quarto, mas disse que vai descer para a festa. Ele sabe de alguma coisa." "Não sei, menina, não sei." Luana respirou fundo, ajeitou a sacola no ombro e entrou na mansão. A festa estava linda, tinha que admitir. O salão principal estava transformado. Mesas com toalhas de linho, arranjos de flores brancas e douradas, velas acesas em castiçais de cristal. Os convidados conversavam em grupos, rindo, bebendo, comentando